Então, iniciando a aula de biologia, o nosso assunto são os lisossomos e a digestão intracelular, na verdade. Então, fechar a janelinha aqui. Os lisossomos, né, são organelas que apresentam enzimas e vão fazer a digestão dentro da célula. Digestão intracelular. Então, só vou mostrar aqui uma figura, né, onde os lisossomos são produzidos a partir do complexo de Golgi, ou do aparelho de Golgi, né, e elas ficam aí dispersas aqui no citoplasma. Então, vamos ver a estrutura e a função dos lisossomos. Então, eles são estruturas esféricas, delimitadas pela membrana formada por uma camada lipoproteica, ou seja, a mesma constituição da membrana das células, da membrana plasmática. Essas organelas contêm muitas enzimas que lhe permitem degradar um grande número de substâncias. Essas enzimas, elas recebem nomes de acordo com o que elas digerem. Então, as peptidases digerem os aminoácidos, né? E os aminoácidos formam as proteínas, que também recebem o nome de peptídeos. Daí vem o nome da enzima, peptidase. Tudo que termina em ase são enzimas. As nucleases digerem os ácidos nucleicos, DNA e RNA. As lipases digerem as gorduras, ou seja, os lipídios, né? E entre outras substâncias. Como essas enzimas hidrolases é porque essa digestão ocorre na presença de água, tá? Funcionam em ambiente ácido, a digestão ocorre dentro dos lisossomos para não prejudicar a célula. A origem dos lisossomos é a partir do complexo de Golgi, tá? Daqueles dictiossomos, né? Aquelas bolsas que formam o complexo de Golgi. Como aqui, ó, tá? Essa estrutura em verde está representando o aparelho de Golgi e cada bolsinha individualmente recebe o nome de dictiossomo. Então, os lisossomos estão presentes em praticamente todas as células eucariontes, aquelas que apresentam núcleo. As enzimas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso. Aí a gente deve lembrar que toda enzima também é uma proteína, tá? Só que nem toda proteína é uma enzima. Então, as enzimas são proteínas específicas para auxiliar a degradação de substâncias. Então, como as proteínas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso, as enzimas também são. E depois que elas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso, elas migram para os dictiossomos, que são aquelas bolsas lá do complexo de Golgi, o aparelho de Golgi, sendo identificadas e enviadas então para uma região especial do aparelho de Golgi, onde são empacotadas e liberadas na forma de pequenas bolsas. Então, as bolsinhas estão aqui, ó, né? Essas estruturas em verde, ou colocaram em rosa aqui também, tá? São os dictiossomos, ou, desculpa, os lisossomos. Então, existem os lisossomos primários e os secundários. Os primários são aqueles que contêm as enzimas. E quando eles se tornam secundários, é porque eles se juntaram com um fagossomo ou com um endossomo. Então, no complexo de Golgi são formadas vesículas que se soltam, originando então os lisossomos primários. Esses lisossomos ficam no citoplasma até que a célula realize endocitose, que pode ser a fagocitose ou pinocitose. Relembrando que vem a ser isso,
né? Endo é quando alguma coisa entra na célula, né? Alguma partícula sólida ou algum micro-organismo. Então, o que, que a célula faz? O que está em amarelo aqui é a membrana celular, tá? Então, ela vai se fechar aqui, como mostra essa figura aqui, ó, esse desenho aqui, tá? Então, aqui ó, a gente tem o endossoma, tá? Também chamado de fagossoma. Então, a membrana, ela forma esses pseudópodos aqui, que representam pés falsos, né? Mas é só uma invaginação da membrana aqui. Então, isso aqui faz parte da membrana celular. Então, a fagocitose é a incorporação de partículas sólidas pela célula e a pinocitose de partículas líquidas. O processo é o mesmo, tá? Sempre vai incorporar uma parte da membrana. Então, voltando para o texto. Então, depois que realiza a célula, né, realiza a fagocitose ou a pinocitose, englobe alguma partícula externa. Nesse processo, a partícula é interiorizada dentro de uma vesícula chamada endossomo. A vesícula é isso aqui, então, tá? O endossomo, que possui, então, essa membrana que vem da célula. Que se funde com o lisossomo primário, formando, então, o lisossomo secundário, que é uma espécie de vacúolo digestivo. Então, aqui a gente tem uma figura, ó, a fagocitose, tá? Alguma partícula, pode ser algum alimento, ou algum micro-organismo, também pode ser, tá aqui, né, em forma de fagossoma. O lisossomo primário, tá aqui, né, ele foi originado ali do complexo de Golgi, e aí os dois se unem. Então, as enzimas, elas vão degradar esse alimento, tá? Então, esse aqui seria o vacúolo digestivo, porque ali ocorre a digestão, também chamado de lisossomo secundário. Depois que tudo for digerido, os resíduos que sobram são eliminados novamente pela célula através da exocitose. Então, exo é para fora, endo é para dentro. Então, endocitose, alguma coisa entra, e exocitose, alguma coisa sai. E o último slide falando sobre a autofagia. Eu coloquei aqui regressão da cauda do girino, porque eu não queria esquecer, né? O girino é o, o filhote, né, dos sapos, vive na água, e ele sofre uma metamorfose. Tá? Quando ele tem a forma de girino, ele lembra muito um peixe, tá? Com cauda e sem patas, né? Depois ele sofre transformação, então a cauda do girino vai desaparecendo por autofagia. E quem faz isso são os lisossomos. Tá? Então, autofagia, fagia de alimento, né? E autos a si próprio. Então, a autofagia refere-se ao processo de degradação e reciclagem de componentes da célula. Todas as células realizam autofagia, inclusive no nosso corpo. Inicialmente, os cientistas acreditavam que a autofagia induzia a morte das células. Hoje, sabe-se que é um processo que garante a sobrevivência das células. O termo autofagia deriva do grego e significa comer a si próprio, ou seja, a célula digere partes de si mesma. A autofagia pode ocorrer quando o organismo carece de alimentos e reservas energéticas. A gente sabe que para o nosso corpo produzir energia, a gente tem que degradar substâncias. Aí os açúcares estão em primeiro lugar,
as gorduras em segundo, né? Então, quando falta esse alimento, a célula começa a produzir energia fagocitando não, fazendo a autofagia dela mesma. Tá? Então, nesse momento, a célula começa a digerir as suas próprias partes, como forma de garantir a sua sobrevivência para a produção de energia. Lembrando que a respiração celular, né, que é o processo que produz energia, quando falta alguma substância, vai degradar, então, substâncias da própria célula. A autofagia também ocorre quando há necessidade de eliminar células sadias ou células tumorais, promovendo a reciclagem dos seus componentes. Por exemplo, a autofagia elimina organelas desgastadas ou envelhecidas, renovando seus componentes. As células, elas se renovam constantemente. A autofagia é um processo importante no metabolismo celular, porque mantém o equilíbrio entre a síntese, né, entre a fabricação e a degradação dos produtos celulares. Então, a aula de hoje era sobre esses dois assuntos. Encerrando a aula por aqui, eu agradeço a presença.